Olá, neste capítulo vamos tratar dos processos judiciais e administrativos mais propícios a gerar medo no gestor público, propícios a disfunções e excessos na atividade de controle. Destacamos as ações de improbidade, os processos nos tribunais de contas e os processos na justiça eleitoral. Bem, nas ações de improbidade são muitos os problemas, nós detalhamos essas questões todas mais a miúde no capítulo, mas nós destacamos, como sabido, esses tipos abertos da lei de improbidade que propiciam em demasia condenações. Tudo quase se encaixa, se não for no artigo 9º, será no artigo 10 ou no 10A, e do artigo 11 sabemos nenhum gestor escapa. Nós trabalhamos todo este contexto, por que isto ocorre. Nós trabalhamos também dados estatísticos que mostram a quantidade realmente impressionante de ações de improbidades movidas no Brasil. Nós poderíamos entender que isto ou é decorrente de um excesso de prática de improbidade ou de um excesso de ações movidas de improbidade e de consequentes condenações. Nos inclinamos pela esta segunda hipótese. Tratamos ainda também de como é fácil ser condenado por improbidade, inclusive trazendo casos concretos. Como é fácil ser condenado por improbidade no Brasil, quer por adoção de teorias como, por exemplo, a teoria do dano in re ipsa, ou mesmo a teoria da cegueira deliberada, de modo que nós temos aí uma certa facilidade com sérias consequências nos direitos políticos nessas condenações. No plano dos tribunais de contas, nesse segundo aspecto, nós trabalhamos, primeiramente, há certas presunções de responsabilidade que ocorrem nos tribunais de contas. Não há uma certa individualização da responsabilidade de cada qual, de cada agente público. Há uma certa premissa de que o superior hierárquico teria que ter uma certa onisciência, saber tudo o que ocorre abaixo de si. E nós sabemos que isto não é verdade. De modo que este é um problema que deve ser equacionado mais adequadamente pelas Cortes de Contas. Trazemos também o problema da defesa técnica, da ausência da defesa técnica. Se é um universo onde a defesa técnica seria mais necessária, é nos tribunais de contas. As condenações, por vezes, são milionárias. Então, nós trabalhamos esse aspecto como também propício a inúmeras disfuncionalidades. Trabalhamos também ainda nas contas de administrador ou mesmo nas contas anuais, esta ideia da aferição de um ato doloso de improbidade. Seria possível isso ser feito no âmbito das Cortes de Contas? Pensamos que não, até porque esta matéria de improbidade deve ser aferida pela Justiça comum. Mas este é um tema que também desenvolvemos neste capítulo. Também ainda o problema, por exemplo, no due process of law, os tribunais de contas têm dificuldade com a produção de prova testemunhal, de prova pericial adequada, ainda mais agora que pelo artigo 28 da LINDB, nós temos necessidade para aferir a ocorrência de dolo ou de erro grosseiro, por vezes de prova testemunhal. Então nós precisamos resolver esses problemas nas Cortes de Contas. Também a expansão do poder de cautela dos tribunais de contas tem sido um sério problema, cada vez maior, e que está a demandar uma certa limitação pelo Supremo Tribunal Federal desta matéria. Já no âmbito da justiça eleitoral, que é o terceiro e último tipo de processo onde aferimos essas disfuncionalidades, nós costumamos dizer que a justiça eleitoral é a soma de todos os medos. Por quê? Porque para fins de registro de candidatura, elas têm que analisar as ações de improbidade, as condenações em processo crime, as condenações nos tribunais de contas, uma miríade de questões. E, portanto, a partir do momento que a justiça eleitoral tem de fazer isso, ela é um ambiente que pode gerar sérias disfuncionalidades. O maior destaque que nós damos a estas disfuncionalidades é a inconvencionalidade, né? Nós sabemos que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos. E ao nós sermos signatários, nós temos que contrastar, por exemplo, a Lei Complementar 64 ou a Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei Ficha Limpa, em face da lei que trata da Convenção Americana de Direitos Humanos. E ao fazer isso, nós vamos verificar que, de regra, quase todas as hipóteses que estão lá previstas na lei de inelegibilidade, elas são inconvencionais. De modo que isto gera com muita facilidade interferência nos direitos políticos
e fundamentais daqueles que são candidatos a cargos eletivos. E nós elencamos, portanto, todos esses aspectos. Seriam esses aspectos que gostaríamos de salientar nesse capítulo, espero que vocês possam aproveitá-lo.